Oi, leitores! Como eu prometi, a gente está tendo uma assiduidade maior agora nos capítulos e vamos começar agora na leitura. Continuamos na parte 1, O Desfiladeiro. Vamos dar início agora ao capítulo 19. Que merda é essa? Sussurrou Bryce ao se ajoelhar nos destroços de sua mesa de centro e folhear a pilha de papéis aparentemente escondida dentro dela. Não são apenas trabalhos de faculdade, disse Ethan, abrindo os papéis de lado. São documentos e imagens de recortes de jornais. Olhou para as folhas. Todos parecem se referir ao uso de Primalux. A maioria sobre como se transformada em instrumento de guerra? As mãos de Bryce tremiam enquanto lia brevemente alguns artigos acadêmicos, todos cheios de correções, teorizando sobre a origem dos mundos e o que os Asteres sequer eram. Ela nunca mencionou nada disso, falou Bryce. Acha que é o que Sophie Renasse descobriu? Perguntou. Tipo, talvez Danica tenha farejado alguma coisa sobre os Asteri? Ethan parou antes de acrescentar. Dons dela? Bryce levou o olhar para o rosto cuidadosamente neutro dele, enquanto Ethan tentava se recuperar de um deslize. Você sabia sobre o dom dela de farejadora? Ethan se moveu sobre os joelhos. Não. Mas, sim, Connor e eu sabíamos. Bryce virou outra página, deixando as informações para depois. Bem, por que importa se Danica farejou alguma coisa a respeito dos Asteri? Eles são estrelas divinas. Seres que possuem a força de uma estrela inteira dentro de si, sem jamais envelhecer ou morrer. Conforme passava os olhos por um artigo atrás do outro, Ethan fazendo o mesmo ao lado dela, Bryce notava que contradiziam a história contada. Ela se obrigou a continuar respirando tranquilamente. Danica tinha estudado a história da UCLC. Nada parecia fora do comum, exceto por estar escondido tudo ali. Tudo que temos como prova do suposto poder sagrado deles é sua palavra, leu Bryce. Quem algum dia viu tal estrela se manifestar? Se eles são estrelas dos céus, então são estrelas caídas? Um calafrio percorreu a coluna de Bryce, uma das mãos subindo para o peito. Ela possuía uma estrela dentro do corpo. Bem, luz estelar que se manifestava como uma coisa em forma de estrela, mas qual era o poder dos Asteri, então? O Sol era uma estrela? Será que eles possuíam o poder do Sol de verdade? Se sim, essa rebelião estava fodida. Talvez Danica tivesse se perguntado aquilo e quisera que Sophie verificasse de alguma forma. Talvez fosse esse o objetivo da informação, o que Danica tinha suspeitado e temido e que precisava oficialmente confirmar. Não tinha como vencer. Nunca. Bryce queria que Hunt estivesse ali, mas não ousava chamá-lo. Depois do que tinha acontecido entre os dois no beco, talvez fosse melhor que não estivessem próximos. Não confiava em si mesmo para manter as mãos longe dele. E aquele beijo. Não tinha hesitado, tinha visto Hunt, aquele exterior normalmente inabalável se derretendo e ela precisava beijá-lo. O problema era que agora precisava de mais. Era uma pena que Ethan tivesse se hospedado com ela. E o tipo de sexo que Bryce planejava fazer com Hunt sacudiria as paredes. Mas Woody deveria ter mandado Bryce para o apartamento naquele momento, para ver aquilo. Ela exalou, passou a mão pelas páginas. Os últimos papéis das pilhas a fizeram perder o fôlego. O que foi? Perguntou Ethan. Bryce balançou a cabeça, afastando-se para reler o texto. A verdade do crepúsculo. O mesmo projeto que tinha sido mencionado nos e-mails entre Sophie e Danica. Que Danica disse que seria do interesse de Sophie. Danica estava pesquisando aquilo desde a faculdade? Bryce inspirou e virou para a página seguinte. Estava completamente vazia. Como se Danica não tivesse chegado a escrever nada sobre aquilo. A verdade do crepúsculo foi uma das coisas que Danica mencionou a Sophie, disse ela em voz baixa. A verdade do crepúsculo e o projeto Tur. O que é? Balançou a cabeça de novo. Não sei, mas deve haver uma conexão entre tudo isso. Ela jogou o documento da verdade do crepúsculo de volta na pilha. Ethan perguntou. E agora? Suspirou. Eu preciso voltar para o trabalho.
Ela arqueou a sobrancelha, questionando. Sou contratada, lembra? Ficou de pé. Pode encontrar um lugar para esconder isso e não brinque mais de herói guerreiro, tá? Eu gostava daquela mesa de centro. Ethan corou. Eu não estava brincando de herói guerreiro, murmurou. Bryce riu e pegou o crachá pendurado ao lado da porta, mas disse em tom solene. Você ficou bem empunhando, viu, Ethan? Eu só estava de palhaçada. Seu tom de voz saiu tão tenso que Bryce não disse mais nada antes de partir. Ron encontrou Cormac no salão de bilhar da Cyril, perdendo para um sátiro. Uma antiga canção de rock soava na jukebox do outro lado do espaço. Cormac falou, concentrando-se na jogada. Eu jamais contaria a seu pai, aliás. E ainda assim estou aqui, disse Ron. O sátiro notou a expressão do rosto de Ron e sumiu. Parece que a sua ameaça funcionou. Tempos extremos, murmurou Cormac. Ron pegou o taco largado pelo sátiro, olhando para a mesa de bilhar, reconheceu a jogada seguinte do sátiro e imediatamente riu. Ele estava prestes a acabar com você. Cormac de novo avaliou a jogada. Eu estava deixando ele vencer. Coisa digna de um príncipe. Bolas estalaram e Ron riu quando elas se espalharam. Nenhuma encaçapou. Óbvio, disse Ron, alinhando a bola branca. Duas bolas, enfim, encontraram as caçapas com um satisfatório plink. Cormac xingou baixinho. Eu tenho a sensação de que isso é mais uma praia do que a minha. Culpado. Parece que um macho que passa o próprio tempo em lugares como este, em vez de fazer coisas, eu lidero Alks. Não é como se eu frequentasse espeluncas o dia todo. Ron olhou para o bar significativamente. Aquela festa sugeria o contrário. Nós gostamos de nos divertir na ensolarada Lunatium. Cormac riu com escárnio. Aparentemente, você tem mais piercings desde a última vez que eu vi. E mais tatuagens. As coisas devem estar chatas por aqui se é assim que você passa seu tempo. Tudo bem, disse Ron, apoiando o corpo no taco. Você é um herói emburrado e eu sou um babaca preguiçoso. E assim mesmo você quer começar essa conversa? Cormac fez a jogada, uma das bolas finalmente entrou em um buraco. Errou a segunda tacada, deixando o ângulo de Ron completamente exposto. Só me ouça, primo, é tudo que eu peço. Tudo bem. Ron deu sua tacada. Vamos ouvir. Cormac encostou o taco e estudou o bar vazio antes de falar. Sophie estava em contato com o nosso espião mais vital da rebelião. Agente Daybright. Ron ficou inquieto, ele realmente não queria saber. E Cormac prosseguiu. Daybright tem acesso direto aos Asteri. Há muito a Opium duvida se Daybright é um Asteri. Daybright e Sophie se comunicavam em códigos, utilizando rádios alimentados por cristais. Mas, com o desaparecimento de Sophie, ficou perigoso demais continuar usando os antigos métodos de comunicação. A Corsa ter chegado tão rápido ao local naquela noite indica que alguém deve ter interceptado as mensagens e decifrado os nossos códigos. Precisamos de alguém que consiga falar entre as mentes para estar em contato direto com o agente Daybright. E por que diabos eu concordaria em trabalhar com você? Além da ameaça de Cormac contra o rei outonal sobre seus talentos. Falar entre mentes era um dom raro entre os féricos avalenos, herdados da linhagem de sua mãe, e sempre fora algo que ele vinha naturalmente. Ron tinha 4 anos na primeira vez em que se utilizou do seu poder. Tinha pedido um sanduíche à mãe entre mentes, fazendo-a gritar quando ouviu. Naquele momento, ele soube que deveria esconder o dom, mantê-lo em segredo. Quando a mãe esfregou a cabeça, obviamente se perguntando se tinha imaginado tudo aquilo, ele se manteve calado e se certificou de que ela não tivesse motivo para levá-lo até o pai. Ron já sabia que seria interrogado e examinado e jamais o deixaria em paz. Não tinha cometido o mesmo erro até então. Não deixaria seu pai controlar essa parte também. E mesmo que Cormac tivesse jurado que não revelaria, seria burro de acreditar num primo. Porque é a coisa certa a fazer, disse Cormac. Eu vi aqueles campos de extermínio. Eu vi o que resta das pessoas que sobreviveram. As crianças que sobreviveram.
Isso não pode continuar acontecendo. E Ran falou: os campos de aprisionamento não são nada de novo. Por que agir agora? Porque Daybright apareceu e começou a nos passar informações vitais que levaram a ataques bem-sucedidos contra os corredores de abastecimento, as missões, os acampamentos. Agora que temos alguém infiltrado no alto escalão do governo, as chances mudaram. As informações de Daybright passaria para você poderiam salvar milhares e milhares de vidas. E tirá-las? Disse Ran sombriamente. Você falou com o comando a meu respeito? Não, comentou Cormac sinceramente. Eu só mencionei que tinha um contato em Lunatium que poderia ser útil em restabelecer nossa conexão com Daybright. Então fui mandado para cá. Ran não podia culpá-lo por tentar. Embora não pudesse ler pensamentos ou invadir as mentes distraídas das pessoas, como alguns de seus primos faziam. Ele aprendera que podia conversar com as pessoas em um tipo de ponte psíquica, como se sua mente tivesse formado tijolo após tijolo entre as almas. Era perfeito para uma rede de espionagem. Então Ran perguntou: e foi uma coincidência Malio ter vindo para cá também? Um leve sorriso. 2 coelhos numa cajadada. Eu precisava de um motivo para estar aqui, para encobrir a minha busca por ele. Procurar seus dons ofereceu isso a Ópio, assim como meu noivado com Bryce. E Ran franziu a testa. Então você tá me pedindo para quê? Ajudar você dessa vez? Ou pelo resto da porra da minha vida? Eu tô pedindo a você, Ran, que retorne de onde Sophie parou. Cabe a você decidir por quanto tempo trabalhará para nós, mas no momento a Opium tá desesperada pelas informações que Daybright tem. A vida das pessoas depende disso. Daybright já nos alertou 3 vezes antes de um ataque imperial aonde nossas bases. Esses avisos salvaram milhares de vidas. Nós precisamos de você pelos próximos meses, ou pelo menos até conseguirmos as informações que Sophie tinha. Eu não vejo que escolha tenho a não se aceitar, né? Já disse, eu não vou contar pro seu pai. Só precisa trazer você até aqui, só precisei fazer isso. E eu queria que você ouvisse. Não pediria isso se você não fosse tão necessário. Como você acabou se envolvendo nessa rebelião? Até onde Ran sabia, a vida de Cormac era bastante confortável, mas supôs que, para alguém olhando de fora, a sua vida também parecia confortável. Cormac sopesou o taco em suas mãos. É uma longa história. Eu me juntei a eles há uns 4 anos. E qual é a posição da Opium exatamente? Agente de campo. Tecnicamente sou um comandante de campo da rede de espionagem do noroeste de Pangera. E ele exalou devagar. Sophie era uma das minhas agentes. Mas agora você está tentando manter Miley longe da Opium, tendo dúvidas sobre a causa? Nunca sobre a causa, disse Cormac baixinho. Apenas sobre as pessoas nela. Depois dos pesados golpes contra a base este ano, a Opium tem certeza de 10 mil membros ainda controlados por uma equipe de 20 no comando. A maioria deles são humanos, mas alguns deles são Vanir. Qualquer Vanir afiliado a Opium, comando ou não, faz juramento de segredo. Talvez com padrões mais severos do que os dos humanos. Ran inclinou a cabeça e perguntou diretamente: como você sabe que pode confiar em mim? Porque sua irmã colocou uma bala na cabeça de um arcanjo e vocês todos se mantiveram calados. Ran assentiu para a caçapa, mas errou a tacada final. Mesmo assim, disse calmamente: eu não sei do que você está falando. Cormac riu baixinho. Sério? Os espiões de meu pai descobriram antes que os Asteres pudessem abafar essa informação. Então por que a trata como uma festeira? Porque ela voltou para as festas depois do que aconteceu da última primavera. Eu também. O que você sabe sobre o agente Daybright? O mesmo que você. A bola de Cormac fez um arco vergonhosamente aberto. Como eu posso contatá-lo? E o que eu faço depois de receber a informação? Simples, se passa para mim. Eu sei para onde mandá-lo no comando. E, de novo, eu deveria simplesmente confiar em você. Eu confiei em você com informações que poderiam me jogar nas celas dos Asteri. Não qualquer prisão. Para aquele tipo de coisa, para alguém da estirpe de Cormac e de Rum, seria um notório calabouço sob o Palácio de Cristal dos Asteri. Um lugar tão horrível, tão brutal, que, segundo rumores, não havia câmeras, nenhum registro, nenhuma prova de atrocidades, exceto por raras testemunhas e sobreviventes como Atalá.
Ron novamente alinhou sua última tacada e indicou a caçapa mais para longe de jogar. Então, como eu faço? Projeto minha mente no espaço e torço para alguém me responder? Cormac riu, xingando quando Ron encaçapou a última bola. Ron, calado, pegou o triângulo de madeira e começou a organizar todas as bolas de novo. Ron deu a primeira tacada com um estalo, iniciando a rodada seguinte. As bolas 3 e 7 caíram em caçapas opostas, ficariam como sólidas então. Cormac tirou um pequeno cristal de quartzo do bolso e jogou para Ron. É tudo hipotético no momento. Considerando que jamais trabalhamos com alguém como você, mas primeiro tente contato com Daybright. Segurando isso aqui. Daybright tem um outro par desse cristal. Tem as mesmas propriedades de comunicação que os portões dessa cidade. O cristal com parecia morno na palma de Ron quando o enfiou no bolso. Como funciona? Era assim que nossos rádios chegavam a Daybright. 7 cristais, todos escavados em uma rocha, 6 incrustados em rádios em nossa posse, o 7º no rádio de Daybright. São como faróis na mesma frequência, sempre tentando ser parte de um todo de novo. Este cristal é o último que resta dos nossos 6. Os outros 5 foram destruídos por segurança. Espero que com seus poderes, ao segurá-lo na mão, seja possível estabelecer a conexão mental com Daybright, da mesma forma que os portões daqui podem enviar áudio entre eles. O olhar de Cormac se enuviou em sofrimento. Ron se viu perguntando: esse cristal é do rádio de Sophie? É. A voz de Cormac ficou embargada. Ela deu o comando antes de ir para a cavala. Eles deram para mim quando eu mencionei que talvez conhecesse alguém que poderia usá-lo. Ron mensurou tudo. Mensurou o luto, a dor no rosto do primo antes de suavizar o tom. Sophie parece uma pessoa incrível. Ela é. Ela era. Cormac pigarreou. Eu preciso encontrá-la. E a Emily? Você a ama? Os olhos de Cormac queimaram como chamas. Não tento me iludir com a ideia de que meu pai aprovaria uma união com uma meia humana. Principalmente uma sem fortuna ou nome. Mas sim, eu esperava encontrar uma forma de passar a minha vida toda com ela. Você acha mesmo que ela está aqui tentando encontrar Emily? O Tritão não eliminou essa possibilidade. Por que eu deveria? Se sua irmã sabe alguma coisa sobre Danica ter encontrado um esconderijo para eles, eu preciso saber. Ron notou um leve indício de desespero, de pesar e pânico e decidiu acabar com o sofrimento do primo. Nós suspeitamos que Danica possa ter dito a Sophie para esconder o quarteirão dos ossos. Cormac se alargou, mas assentiu em gratidão a Ron. Então precisamos encontrar uma forma de garantir a passagem segura até lá e achar uma forma de buscar sem sermos vistos ou incomodados. Bem, Ron precisava de uma bebida agora, graças à Urd que estava em um bar. Tudo bem. Se faz alguma diferença, caso a gente consiga encontrar Sophie, eu acho que você deveria casar com ela se o desejo for recíproco. Não deve seu pai amarrá-lo a um noivado que você não quer. Cormac não sorriu. Escrutinou o Ron com os olhos, então falou. A rainha bruxa Hipáxia é linda, sabia? Você poderia se sair muito pior, sabe? Eu sei. Era o máximo que Ron diria àquele respeito. Ela era linda. Impressionantemente de tirar de concentração, mas sua prometida tinha zero interesse nele. Deixara isso bem óbvio nos meses depois da cimeria. Ele não a culpava completamente, mesmo que tivesse tido um lampejo de como poderia ter sido sua vida com ela, uma espiada por um buraco de fechadura. E Cormac pigarreou. Quando você se concentrar com Daybright, diga isso para confirmar sua identidade. Conforme seu primo tagarelava as frases código, Ron fazia uma jogada após a outra, até que apenas 2 bolas restassem e ele errasse a mais fácil. Repassando a bola branca para dar uma chance ao primo, não soube por que se incomodou em fazer aquilo. Cormac entregou a bola branca de volta a ele. Não quero vencer por pena, viu? Ron revirou os olhos, mas pegou a bola de volta, fazendo uma tacada. Alguma informação que eu deva pedir a Daybright? Especificamente?
Há meses estamos tentando coordenar um ataque à coluna. Daybright é a nossa principal fonte de informação para saber quando e onde atacar. A coluna, a ferrovia norte-sul que cortava Pangera ao meio. A artéria principal para os suprimentos daquela guerra. Por que tentar esse ataque? Perguntou Ran. Para interromper o fluxo de suprimentos? Isso. É porque há meses Daybright tem ouvido rumores sobre os Asteri estarem trabalhando para um novo tipo de protótipo de Mech-Traje. Diferente dos Mech-Traje que os humanos usam? Sim. Esse é o Mech-Traje feito para os Vanir, para os exércitos imperiais. Merda! Podia imaginar como seriam letais. Exatamente, falou Cormac verificando o relógio. Eu preciso ir para o Cais Preto. Quero saber se há algum indício de que Emalha ou Sophie estiveram por lá. Mas entre em contato com Daybright assim que puder. Precisamos interceptar o protótipo do traje Vanir para estudar a tecnologia antes que possa ser usada para nos massacrar. Ron assentiu resignado. Tudo bem, vou ajudar você. Seus amigos não ficaram satisfeitos, principalmente a Talá. Pode deixar a Talá comigo. Ele não respondia ao anjo, mas à irmã. Cormac o observou mais uma vez. Quando quiser sair, eu tiro você. Prometo. Ron enterrou a última bola na caçapa escolhida e apoiou o taco contra a parede do concreto. Eu vou cobrar isso de você. Fim do capítulo 19. Capítulo 20. O ruído de água pingando no piso de plástico do pier seco da Corte Azul era o único som que soava enquanto Tarion consertava sua moto aquática. O suor do tritão pingava apesar da temperatura fresca da câmara. Tinha tirado a camisa minutos depois de chegar ali. Até mesmo o algodão macio era sufocante demais, grudado na pele, conforme trabalhava. Junco tinha ficado preso no motor durante a viagem até o pântano no outro dia. E embora a equipe de engenharia pudesse ter facilmente consertado o problema, queria fazer por conta própria. Queria dar à mente um tempo para processar tudo. A última coisa que imaginou ao acordar naquela manhã era conversar com o príncipe do desfiladeiro disfarçado de gato. Quanto mais descobri que um príncipe avaleno era um rebelde da Ópium, procurando pelo seu irmão mais novo, o irmão de Sophie Renast. Ou que Danica Fendi tinha mandado Sophie em busca de informações cruciais sobre os Asteri. Não, ele tinha acordado com apenas um objetivo: descobrir o que Inta Holstrom sabia. Um monte de nada, pelo visto. Belo capitão da inteligência. Capitão de qualquer coisa, como Holstrom tinha chamado. Tarion estava considerando gravar aquilo em uma placa na sua mesa. No entanto, ao menos Holstrom tinha concordado em ajudar caso Tarion precisasse do focinho dele para encontrar Emalha. Se Pipa Spetsus estava caçando o menino, como Cormac tinha alegado, deixando de lado a política e Sophie e sua rainha, eles precisavam encontrar o menino primeiro. Ao menos para poupá-lo de ser forçado a usar seus poderes de pássaro trovão de formas terríveis. Holstrom seria valioso naquela empreitada. Além do mais, o lobo parecia precisar de algo para fazer. A porta do cais seco se abriu como uma lufada, soprando para dentro o cheiro de correntes borbulhantes e nenúnimes. Tarion manteve a atenção no motor enquanto apertava a chave inglesa. Soube que você estava aqui, disse uma voz feminina animada, e Tarion estampou um sorriso no rosto ao olhar por cima do ombro para uma filha da rainha do rio. Usava seu habitual vestido azul diáfano, realçando a tonalidade marrom da pele. Pérolas do rio e cocos de conchas de abalone brilhavam em seus cachos pretos grossos, cascateando bem debaixo dos ombros esguios até a lombar. Deslizou em sua direção sob os pés descalços. A água fria que cobria o chão aparentemente não a incomodava. Sempre se movia daquele jeito, como se estivesse flutuando debaixo d'água. Não possuía forma sereia, era apenas uma parte sereia, na verdade. Era algum tipo de humanoide elemental, tão à vontade que o ar livre, quando sob a superfície, a fazia mais bela. Parte mulher, parte rio. Tarion ergueu a chave inglesa, um pedaço de algo do rio enroscado na ponta. Concertos? Por que você ainda insiste em fazê-los de conta própria? Isso me dá uma tarefa tátil. Respondeu, encostando na moto aquática em cima do elevador atrás dele. A água que cotejava das laterais dela fria contra a pele quente dele. Trabalhar para minha mãe é tão insatisfatório que você precisa dessas coisas? Tarion ofereceu um sorriso charmoso.
Eu gosto de fingir que sei o que estou fazendo perto das máquinas. Desviou a pergunta. Deu uma leve risada em resposta, se aproximando. Tarion se manteve perfeitamente imóvel, recusando-se a se afastar da mão que lhe havia apoiado no peito exposto. Eu não tenho visto você ultimamente. Sua mãe tem me mantido ocupado. Pode cobrar dela. Um pequeno e tímido sorriso. Eu esperava que a gente pudesse... Ela corou e Tarion entendeu o que ela queria dizer. Não faziam aquilo fazia anos. Por que agora? Os espíritos da água eram caprichosos. Ele imaginava que ela tivesse conquistado, consumido, perdido o interesse e seguido em frente. Mesmo que os votos feitos entre eles ainda os atassem irreparavelmente. Tarion cobriu a pequena mão com a própria, acariciando o polegar sobre a pele aveludada. Está tarde. Eu vou acordar cedo. E, no entanto, está aqui trabalhando nessa máquina. Puxou a mãe no que dizia respeito à tecnologia. Mal conseguia dominar o conceito de um computador, apesar das aulas com Tarion. Se perguntou se ela sequer sabia o que era uma moto aquática. Eu preciso dela para trabalhar amanhã. Uma mentira. Mais do que precisa de mim? Sim, definitivamente sim. Tarion deu de ombro. Outra hora, eu prometo. Eu soube que você foi até a cidade hoje. Eu sempre estou na cidade. Olhou para ele e Tarion notou o olhar ciumento e preocupado. Quem você encontrou? Alguns amigos. Quais? Quantos interrogatórios? Tinha começado assim, terminado com ela chorando para a mãe? O último tinha sido há apenas alguns dias. Depois, ele acabara naquele barco no mar de Haldren, buscando os restos mortais de Sophie Renas. Disse com cautela. Bryce Gillan, Bron Dunham, Ethan Holstrom e Hunt Atalar. Não precisava mencionar Aidas ou o Príncipe Cormac. Não eram amigos dele. Bryce Gillan? A menina dessa primavera com a estrela? Não piscou surpreso por ela só ter perguntado sobre a fêmea. Isso. Ela e Atalar estão juntos agora. Um final feliz depois de tudo que aconteceu. A filha da Rainha do Rio ficou aliviada, os ombros relaxaram. Ai, que lindo. Eu gostaria de apresentar vocês algum dia. Uma mentira descarada. Vou pedir à mamãe. Ela falou. Vou vê-los de novo amanhã. Você poderia ir junto. Era inconsequente, mas tinha passado 10 anos evitando-a, desviando da verdade. Talvez pudesse se mudar, ou então mudar as coisas um pouco. Mamãe vai precisar de mim por mais tempo do que isso pode se reparar. Fez uma reverência com a cabeça, o retrato da compreensão. Só me avise quando. Será um encontro de casaizinhos. O que é isso? Não existia televisão ali embaixo, ou pelo menos nos aposentos reais da Rainha do Rio. Logo, coisas modernas como cultura popular não estavam nem no radar dela. Não que o noivado deles pudesse ser considerado verdadeiro, mas era mais como uma servidão por contrato. 2 casais saindo para manter uma relação juntos, você sabe, um encontro, às vezes 2. Ela deu um lindo sorriso. Eu iria gostar. Atalar também. Tarion jamais ouviria o fim daquilo. Olhou para o relógio. Eu vou acordar cedo e esse motor está uma confusão. Era o mais próximo de uma dispensa que ele ousaria fazer. Tinha alguns direitos. Ela podia procurá-lo para sexo, como tinha acabado de fazer, mas ele podia dizer não sem repercussões. E seus deveres como capitão da inteligência eram mais importantes do que atender às necessidades dela. Rezava para que ela considerasse consertar uma moto aquática um desses deveres. Graças a algemas, ela considerou. Vou deixar você em paz, então. E então se foi, levando o cheiro de nenúfaras com ela. Quando as portas se abriram para deixá-la passar, Tarion viu os 4 tritões que compunham a guarda esperando-a do outro lado. A filha da Rainha do Rio jamais ia a algum lugar sozinha. Os machos de peitoral largo teriam lutado até a morte pela chance de compartilhar a cama com ela. Sabia que eles o detestavam por ter, e por rejeitar esse acesso. Tarion abrira mão da sua posição com alegria se ao menos a Rainha do Rio permitisse. Sozinho de novo suspirou, encontrando a testa contra a moto aquática. Não sabia quanto mais daquilo poderia aguentar. Podia levar semanas ou anos até que ela e a mãe começassem a insistir pelo casamento. E então, por filhos. E então estaria trancada em uma jaula, ali, sob a superfície, até que mesmo sua vida vania expirasse.
velhos e sem sonhos, e esquecido. Um destino pior do que a morte. Se, no entanto, essa coisa com Sophie e Emile Renard realmente se tornasse grande, seria a fuga temporária ideal. Não dava a mínima para rebelião, não de verdade, mas sua rainha lhe dera uma tarefa, e ele prolongaria aquela investigação tanto quanto conseguisse. Talvez visse que a informação que Sophie tinha coletado poderia garantir a si, até suas escolhas tolas, ínfimas, finalmente cobrasse seu preço. É ali a sala comunal, disse Hunt, entre os dentes trincados para Baxian, ao abrir com o ombro a porta da área de estar do quartel. Como você já sabe. É sempre bom ouvir de um local, disse Baxian, as asas fechadas, quando ele notou o espaço escuro, a pequena kitnet à esquerda da porta, as cadeiras aos pedaços e os sofás diante da grande TV, a porta dos banheiros logo ali adiante. Isso é apenas para os triários? Toda sua esta noite, disse Hunt, verificando o telefone. Depois das 22, estava de saída às 19 horas quando Celestina ligou pedindo que desse a Baxian um tour pelo comício. Considerando apenas o tamanho do lugar, tinha levado aquele tempo todo, principalmente porque Baxian fizeram um monte de perguntas. O babaca sabia que estava segurando Hunt ali, longe de Bryce e daquela boca doce e volumosa. Foi precisamente por isso que Hunt tinha escolhido sorrir e aguentar. Ele não daria àquela bosta a satisfação de fazer isso, e nem de saber o quanto estava irritando, ou acabando com o tesão dele. Mas já bastava. Hunt perguntou: precisa que eu coloque você para dormir? Baxian riu, seguindo para uma geladeira e abrindo a porta. A luz refletiu das asas dele, tornando seus contornos prateados. Que merda de cerveja você tem? Funcionário público, disse Hunt, encostado à porta. Cardápios para delivery são da primeira gaveta à sua direita. Ou pode ligar para a cantina para ver se ainda estão servindo tudo certo, tá? Ótimo, tchau. O que é aquilo? Perguntou Baxian, que havia curiosidade no tom da voz dele. Aquilo é uma TV. A gente assiste coisas nela. Baxian lançou um olhar desapontador para ele. Eu sei o que é uma TV, Atalá. Estava falando daqueles fios e caixas embaixo dela. Hunt arqueou uma sobrancelha. Aquilo é um Opticoup. Console de videogame. O cão do inferno balançou a cabeça. Por um momento, Hunt estava no lugar de Baxian, avaliando a mesma sala, a mesma estranha nova tecnologia, Isaiah e Justinian explicando uma porra de um telefone celular. E aí, Hunt disse grosseiramente: você joga nele. Jogos de corrida, jogos em primeira pessoa, são viciantes, mas são divertidos. Pelo olhar de Baxian, a palavra divertidos era nova para ele também. Ah, solas. Sandriel odiava a tecnologia. Tinha se recusado a permitir sequer televisões no palácio. Baxian podia muito bem ter tido transportado 3 séculos antes dali. O próprio Hunt tinha encontrado tecnologia em outras partes do mundo, mas quando a maioria dos seus deveres o mantinha concentrado em Sandriel, pois nas missões dela, não tinha muito tempo para aprender sobre essas merdas do dia a dia. Do corredor atrás dele, vozes baixas murmuravam. Naomi e Pollux. Os tons da voz tranquilizadora de Isaiah entre eles. Ai, graças aos deuses. Hunt viu que Baxian o observava com cautela. Lançou um olhar inexpressivo de volta, um que ele aperfeiçoara com umbra mortis. Baxian parecia seguir. Hunt lhe deu bastante espaço. O martelo parou na entrada no quarto de Vic, conversando com Isaiah e Naomi no corredor. Era o quarto de Pollux agora. A magia de Hunt retumbava, o relâmpago no horizonte. Pollux olhou com desprezo para Hunt quando ele passou. Malas e caixas estavam em pilhas atrás dele. Uma cidade em miniatura dedicada à vaidade do martelo. Hunt, bastante ciente de todas as câmeras da súplica de Bryce para que ele se comportasse, prosseguiu, assentindo que Naomi e Isaiah seriam deixados para passar. Bem, está aqui, disse Hunt a Baxian, passando adiante um antigo quarto de Justian. Baxian abriu a porta. O quarto estava tão vazio quanto Hunt estivera. Uma sacola estava ao lado da cama. Outros os pertences de Baxian em uma maldita sacola. Não faz diferença.
Hunt não tinha sangue frio diante daquelas merdas que o babaca tinha feito. O fato de o cão de um inferno estar no quarto de Justinha, ocupando o lugar dele. O crucifixo no saguão lampejou na mente de Hunt. Justinha sofrendo enquanto ele pendia dali. Sem sucesso, tentou banir o pensamento. Tinha fudido tudo. Por 2 vezes ele tinha fudido tudo. Primeiro com a rebelião dos caídos, então naquela primavera com a rainha víbora, e agora iria mesmo permitir que Bryce e ele fossem arrastados para algo semelhante? Quantas pessoas seriam arruinadas até o final? Entrando no próprio quarto, Baxen falou: "Obrigado pelo tuota lá." Hunt de novo olhou para aquele quadrinho triste atrás do cão do inferno e algo parecido com pena despertou diante dele. "Te ensino a jogar videogame amanhã. Preciso ir para casa." "Obrigado." Hunt resmungou. "A gente se encontra depois do check-in amanhã. Você pode me seguir durante o dia." "Ah, muito generoso da sua parte," disse Baxen fechando a porta. Felizmente, Pollux bateu a própria porta na cara de Naomi no mesmo momento, deixando Hunt e seus 2 amigos. Seguiram para a sala comunal sem precisar dizer nada, esperando até terem fechado a porta e se certificar de que ninguém estava no banheiro antes de afundarem-se no sofá. Hunt queria muito ir para casa, mas... "Então que merda," disse ele em voz baixa. "Pollux deveria estar morto. Deveria ter sido esquartejado," disparou Naomi. "Fico surpreso por vocês 2 ainda não estarem vivos, mas como seu comandante eu fico feliz de não terem discutido." Hunt riu com escárnio. Naomi disse: "Aqueles 2 profanos dos quartos, ao se hospedarem neles." "São apenas quartos," disse a Isaiah com o rosto contrariado de dor. "Tudo que vi que Justin foram não está mais ali." Está numa coisa no fundo dessa fossa," Naomi respondeu cruzando os braços. "E as cinzas de Justinha estão ao vento. Assim como as de Micah," disse Hunt baixinho, e eles olharam para ele. Hunt deu de ombro. "Você ia mesmo se rebelar naquela primavera?" perguntou Naomi. Não tinha só uma vez falado sobre os últimos meses. Sobre a merda que tinha acontecido. Não, no fim," respondeu Hunt. "Eu fui sincero em tudo que disse no barco. Mudei de ideia e percebi que não era o verdadeiro caminho para mim." Viu a reprovação no rosto de Isaiah. "Ainda sou sincero." Ele era. Se Sophie, Emile e a Ópio e Cormac e toda aquela merda sumisse naquele momento, não pensaria 2 vezes, ficaria feliz por isso. Mas não era assim que as coisas estavam se desenvolvendo. Não era como Bryce queria que acontecesse. Ele mal suportava ver a testa tatuada de Isaiah. "Eu sei," disse Isaiah por fim. "Você tem muito mais em jogo agora," acrescentou, e Hunt se perguntou se fora intencional o leve tom de desvio das palavras. Imaginou se Isaiah se lembrava de como ele e os outros anjos na sala de conferência da Cimmerian tinham se curvado depois de Hunt, depois que ele arrancou a cabeça de Sandriel. O que seus amigos fariam se contasse sobre seu contato recente com o remédio da Ópio? A mente dele estava a 1000 por hora. Hunt mudou de assunto, acenando para o corredor atrás da porta fechada. "Vocês 2 vão ficar aqui ou vão achar um lugar para morar?" "Ah, eu já sei," disse a Isaiah praticamente sorrindo. "Assinei o contrato de aluguel esta manhã. Alguns quarteirões daqui. Fica no DCC, mais perto da praça da Cidade Velha." "Bom," disse Hunt. Ergueu a sobrancelha para Naomi, que balançou a cabeça. "Não paga aluguel aqui, apesar dos novos colegas de dormitório." "Você confia se eles vão se comportar?" perguntou ele a Isaiah. "Porra, eu não. Não temos escolha a não ser confiar neles," disse a Isaiah. "E torcer para que a governadora os veja pelo que são." "Vai fazer alguma diferença se ela souber?" perguntou Naomi, colocando as mãos atrás da cabeça. "Acho que vamos descobrir. Tudo bem, vou embora." Se ele falasse agora, desembuchasse tudo, será que poderia poupar a Bryce do pior? Será que poderia evitar a crucificação? Evitar um quarto vazio? Se ele fizesse tudo direitinho, podia salvar os 2? E talvez Ran e Ethan e viver para contar a história? Tarion provavelmente seria morto só por não ter contado às autoridades sobre a missão, com ou sem rainha. Assim como o príncipe herdeiro de Avalin, mas... A Isaiah perguntou. "Tem alguma coisa incomodando você?" Hunt bigarreou. As palavras fervilhavam em sua língua. A oportunidade de se apresentando feito a um paraquedas, e aquele seria o momento perfeito para abri-los.
Temos um problema enorme com os rebeldes nessa cidade e preciso da ajuda de vocês para me certificar de que dancem conforme nossa música. Hunt pigarreou de novo, balançou a cabeça e saiu. Fim do capítulo 20.